E aí, beleza? Tô aqui para mais um vídeo do Futebolas Clube para falar hoje do jogo Arsenal 4, Crystal Palace 1. Grande jogo do Arsenal, gostei muito da atuação de hoje, principalmente porque esse time é bem jovem e assim foi eliminado na quinta-feira pelo Sporting em Portugal, já da Europa League. Reagiu muito bem, esse é o jogo seguinte, né? Então o time jogou na quinta-feira, foi eliminado na quinta-feira e hoje, domingo, já o time entrou, deixou para trás, virou a página, jogou muita bola, sufocou o adversário lá no Emirates e ganhou de 4-1, um placar justíssimo, um placar elástico, que é 4-1, mas justíssimo. Crystal Palace que vem tendo problemas, né? Briga contra o rebaixamento, teve seu treinador dispensado essa semana, então a situação não tá boa lá no Crystal Palace, mas ainda assim o jogo, no seu início, o jogo não foi tão fácil, tão simples assim. Eu peguei no site football.london, que é football.london no caso, que eu peguei a transcrição, né, da coletiva do Arteta, o que ele falou sobre o jogo e sobre alguns detalhes, alguns jogadores. Então, por exemplo, sobre o Martinelli, né? Sobre o Martinelli ter perdido o pênalti. Então, o Gabriel Martinelli foi quem perdeu o último pênalti. E sobre esse assunto ele disse assim, abre aspas, ele chama a responsabilidade para si, cria chances, e quando você o vê correndo assim, com toda a energia no jogo seguinte, logo no jogo seguinte, honestamente, não me preocupei com isso, ou seja, fecha aspas, não se preocupou com o fato dele ter perdido o pênalti, isso para ele foi um acaso, um acidente, porque no jogo seguinte o rapaz estava lá brilhando, né? Martinelli jogou muito hoje, inclusive foi quem abriu o placar quando o jogo estava bem complicado, né? Sobre o Saliba, sobre a contusão do Saliba, ele disse, abre aspas, esperamos ter boas notícias. Temos que esperar até amanhã, então amanhã sai resultado, né, para sabermos, né? Então, assim, para sabermos ou termos boas notícias. Fecha aspas. Saliba, então, que se contundiu no jogo anterior, eles ainda não têm uma resposta sobre qual a gravidade do problema. Então, ele nem jogou hoje. Ficou de fora da partida. Perguntou também o Tomiyasu, que também saiu contundido no jogo passado. Eles também não têm ainda, então não sabemos, abre aspas, não sabemos ainda, o médico está examinando, fazendo novos exames, farão novos exames amanhã. Não parece simples, né? O Tommy não exagera as coisas, então ele está dizendo sobre o jogador não costuma exagerar as coisas, e ele estava muito preocupado, e nós também estamos, fecha aspas. Então falou sobre as duas contusões de quinta-feira. Sobre o Saka, o repórter perguntou se o Saka é o melhor jogador do time hoje, pode ser considerado. E ele responde, abre aspas, o time inteiro foi muito bem, ele foi muito bem hoje, principalmente na área, então um jogador muito forte na área, fecha aspas. E sobre o jogo, qual foi a impressão dele sobre o jogo? Abre aspas, muito feliz, bastante satisfeito, como reagiram rápido, como reagiram bem à eliminação de quinta-feira, né? Muito feliz com a performance de hoje, e depois de perder dois jogadores de suma importância, fecha aspas. Então ele se diz muito feliz com a performance de hoje. Aliás, foi um jogaço, né? O Arsenal não deixou o Crystal Palace respirar. O Arsenal já começou em cima desde o início do jogo, mas sofreu alguns contra-ataques. As primeiras chances de gol, inclusive, foram do Crystal Palace em contra-ataque, mas a partir do momento que o Martinelli acha o primeiro gol, 1-0 aos 28 minutos, as coisas começaram a ficar mais fáceis para o Arsenal, mas o Arsenal também não deixou de pressionar um só segundo, então foi para cima, pressionou, pressão alta, só ficou o goleiro no campo de defesa, e o Arsenal tocava a bola ali dentro da área, rondando a área, foi um sufoco assim para o Crystal Palace. Gols, então, Martinelli fez o primeiro, aí o Saka fez o segundo, Xhaka
e depois o Saka fecha. Aos 63 minutos, já no segundo tempo, o Crystal Palace faz um gol numa cobrança de escanteio, a bola fica viva dentro da área, e o Crystal Palace faz o primeiro gol. Nesse momento estava 3-0, 3-1, né? Parecia que as coisas poderiam se complicar, mas o Arsenal continua em cima, e aí o Saka fechou a conta, 4-1, Arsenal 4, Crystal Palace 1. Resultado muito importante, sempre né, para quem está brigando pelo título. No caso, o Arsenal é o líder do campeonato, são 3 pontos importantes. O City não jogou essa semana, que é o segundo colocado, então o Arsenal abre 8 pontos do City, porém o City está com um jogo a menos, que o City jogou ontem pela Copa da Inglaterra, no caso, né? Jogou pela Copa da Inglaterra contra o Burnley, meteu 6-0, mas ficou de fora da rodada da Premier League nesse fim de semana. Então, isso quer dizer o quê? Que o City está com um jogo a menos e o Arsenal abriu 8 pontos. Bom, não importa, porque assim, é importante, cada 3 pontos é importante. Agora o Arsenal tem 10 jogos, são 10 rodadas, né? Ainda tem o Liverpool fora de casa, ainda tem o próprio City fora de casa, tem o Chelsea em casa. Porém, eu considero os jogos mais complicados. E o Newcastle também fora de casa, acho um jogo duríssimo. Acho que são 4 jogos aí duríssimos. Eu acho que são 4 jogos fundamentais para o Arsenal conseguir essa conquista, né? Tem que passar bem por esses 4 jogos. Então, eu considero, são eles, repetindo, o Liverpool, no Anfield, em Liverpool, né, fora. O City fora. O Chelsea em casa e o Newcastle fora de casa. Eu acho que esses 4 jogos vão ser fundamentais para dizer se o Arsenal para a conquista, no caso do título, ou para se manter na liderança contra o City. Eu acredito que são os jogos mais difíceis da tabela do Arsenal até o final. Creio que a tabela do City é um pouco mais fácil, né? Tá um pouco mais fácil até o final. Embora o City ainda tenha preocupação com a Champions League e pegou o Bayern Munique, né, nas quartas, mas ainda acho que o caminho do City está um pouco mais tranquilo. De clássico ele tem o Chelsea e tem o Arsenal, são os 2 clássicos, né? E é muito forte, né? Uma equipe muito forte também, que está aí brigando e está no retrovisor. Então eu acho assim que esses 4 jogos serão fundamentais para o Arsenal e será uma conquista maravilhosa, porque é um time muito jovem, um dos mais jovens que já conquistou a Premier League, caso o título. Depois da apresentação que eu vi hoje do Arsenal, eu acredito muito nesse título. Claro, é complicado, vai ser jogo após jogo, não tá simples, porque o City é uma equipe muito forte e tá ali na rabeira, né? Não tô dizendo isso, eu tô dizendo assim que a equipe do Arsenal, você vê no pós-jogo, os jogadores se abraçando, você vê a união, os jogadores comemorando cada dividida, cada bola que era colocada para fora e que não dava espaço, ou que não dava chance por Crystal Palace. E o Crystal Palace, apesar do placar ir se esticando, em nenhum momento desistiu do jogo. Em nenhum momento o Crystal Palace esmoreceu ou desistiu do jogo. Continuou firme ali e levando perigo. Então, tudo que eu vi, a torcida tá jogando junto, tava jogando junto ali no Emirates. Tava um clima muito legal hoje. Então, assim, em um futebol de primeiríssima. Bom, essa semana a Premier League para, né, para a data FIFA. Vai parar aí 2 semanas para jogos internacionais, jogos de seleção. E então o próximo compromisso do Arsenal, ou os próximos, serão no sábado, dia 1º de abril, não é mentira, dia 1º de abril, às 11 horas da manhã, um sábado dessa vez, não domingo, contra o Leeds United. É um jogo em casa, né, no Emirates. Espera-se que o Arsenal consiga os 3 pontos nessa briga aí pelo título. Depois, no domingo seguinte, às 12h30, né, no dia 9 de abril, aí o Arsenal pega o Liverpool no Anfield. Então, em Liverpool. Então, é um daqueles jogos-chave que eu havia falado.
Então aí vamos aguardar. Então tem esse espaço de 2 semanas. Esses jogos provavelmente terão aí a transmissão da ESPN e Star Plus também. E então vai ter esse espaço aí de 2 semanas. Vamos aguardar, então, 2 semanas aí sem jogos da Premier League. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho, aproveitar esse espaço, esse intervalo. Vou falar um pouco da Champions League e da Europa League, que houveram sorteios na sexta-feira passada, então estão definidas as chaves. E também vou fazer um vídeo sobre o Arsenal, porque assim, a temporada já está terminando, o clube já está, né, de antena ligada em possíveis contratações, né? Tá ali os jogadores que estão na mira aí do Arsenal. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também nesse intervalo todo. Sempre terão vídeos aqui, né? A gente ainda também vai ter as finais do Paulista e tudo mais. Então sempre por aqui no Futebolas Clube. Eu sou o Góis, muito obrigado aí por assistir até o fim. Por favor, dê likes, se inscreva no canal, ative o sininho caso você tenha gostado. Muito obrigado por chegar até o fim aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.